Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a liturgia toca um tema muito importante, muito central no cristianismo: o amor ao inimigo. A primeira leitura, o primeiro versículo da primeira leitura do Levítico está muito ligada com a última leitura do Evangelho de hoje. No Levítico, o Senhor falou a Moisés assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E Jesus, no final do Evangelho, diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Qual é a santidade de Deus? Por que Deus é santo? Por que Deus é perfeito? Porque Deus é amor. O amor é a plenitude da lei. E Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A imagem do amor. Nós fomos criados por amor e para amar. A gente só é feliz, a gente só se realiza quando a gente ama. Mas como é difícil amar, porque o pecado tornou o nosso coração egoísta, individualista, violento. Que dificuldade que todos nós experimentamos todo dia para amar o diferente. Amar aquele que não pensa como eu, que não quer como eu, que não age como eu. Mas, irmãos, a palavra de Deus, o Senhor nos convida a uma vocação alta, muito alta. Como alto é o amor de Deus por nós. Aqui o sermão é um trecho, é a continuação do Sermão da Montanha que nós estamos lendo nesses domingos. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse dito estava em função de que as pessoas não se vingassem exageradamente quando recebiam uma injustiça. Era uma tentativa de conter a violência. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Para dar um tapa na face direita de alguém, precisava dar com o dorso da mão, assim. Isso, para os antigos, era uma desonra, dizendo: não quero nem sujar minha mão com a tua cara. Então, dou com o dorso. Cristo está dizendo: se alguém tira a tua honra, oferece a outra face. Depois, se alguém quiser te tirar a túnica, dá-lhe também o manto. Ou seja, se alguém pleiteia para tirar a tua camisa, oferece o paletó. O manto, para os antigos, era o seu agasalho, a sua casa, a sua segurança, era tudo, os seus bens, né? Cristo diz para não... Se alguém quer te roubar uma coisa, dá a mais. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, o perigo aqui é a gente pensar que essa palavra eu vou cumpri-la com as minhas forças. Agora vai entrar a quaresma, agora eu vou... Não, irmãos, não é possível. Só cumpre isso daqui quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. São Paulo diz na segunda leitura: acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? O Espírito mora dentro de nós, o Espírito de Cristo, desse amor. Isso que Jesus falou, Ele fez.
Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar o inimigo, é possível isso? Bom, irmãos, Cristo na cruz, a primeira coisa que ele falou no Evangelho de Lucas, a paixão segundo Lucas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Santo Estevão, quando estava sendo apedrejado, depois de ter dito a verdade, de ter chamado à conversão os judeus, quiseram apedrejá-lo. E ele fala: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado, rezando pelos inimigos que o matavam. E entre eles estava Saulo, que depois virou Paulo. Quem sabe, ou seguramente, pela intercessão de Estevão, que oferecia as suas dores, que oferecia a sua morte por aqueles que estavam matando, ele transformou Saulo, inimigo, perseguidor, no maior de todos os apóstolos. Ontem eu celebrava na capela São João Paulo II e lembram quando São João Paulo sofreu um atentado na praça, né? Um atirador, Ali Águica, e enquanto ele estava indo para o hospital, ele falou: eu perdoo de coração o irmão que atentou contra a minha vida. E mais tarde foi visitá-lo na prisão. O cara que queria matá-lo. Ou seja, irmãos, quem tem o Espírito de Deus, os filhos de Deus, podem viver isso pela graça, não pelo esforço. Se você acha que dá pelo esforço, tenta. Impossível. Mas pela graça de Deus, quantos santos ao longo da história, santos canonizados e santos anônimos, perdoaram coisas, ofensas imensas. Semana passada foi dia de Santa Baquita, né? E uma africana, impressionante essa moça, foi sequestrada, foi escravizada e sofreu umas torturas imensas, umas coisas, e ela, no fim da sua vida, dizia, impressionante como ela perdoava. Ela falou: graças a tudo que eu sofri, eu pude conhecer a Cristo. E hoje era uma consagrada, era uma freira, né? E pude encontrar a Cristo. Então ela diz que se encontrasse os seus torturadores, os beijaria a sua mão, porque graças a todo aquele sofrimento, ela foi levada para a Itália e lá encontrou a Cristo e se consagrou a Ele, encontrou o amor de Deus. Então, uma coisa, quem tem fé consegue vencer o mal com o bem. Quem já experimentou na sua vida essa graça, sabe do que eu estou falando. Porque, irmãos, tem certas ofensas que são muito pesadas, muito grandes. Poder perdoar de coração alguém que te feriu, que te magoou, que te humilhou, poder não se lembrar. Quando que eu sei que eu perdoei alguém? Quando eu lembro da ofensa sem mágoa, sem ficar com raiva, sem que o sangue suba na cabeça. Aí é sinal que eu realmente perdoei. Porque aquele negócio, não, perdoo, mas não quero mais te ver na minha frente e não aparece na minha vida, isso é sinal de que não perdoou. Porque o perdão não está nas nossas forças, o perdão está na graça de Deus. E essa graça, irmãos, só ama o inimigo quem experimentou que o Senhor o amou quando eu era seu inimigo. Olha o salmo que nós cantamos, 102, fala: bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quantos favores, quantas graças, quanto perdão
nós recebemos ao longo da nossa vida. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Espero, irmãos, que nós não esqueçamos os amores de Deus, as misericórdias, o perdão que Deus tem nos dado ao longo da nossa vida. É muito importante ter a nossa história na mão, lembrar como Deus foi bom comigo. Se Deus, naquela ocasião, tivesse sido um juiz implacável, onde que eu estaria? Quem ficaria de pé se Deus não tivesse me perdoado? É bom ser perdoado, não é? É bom ter uma nova chance. É bom que alguém não me trate. Aqui fala: não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Assim é Deus. Assim é Deus. Quem experimentou isso na sua vida pode ter atitudes de misericórdia, de amor, até pelo inimigo. E experimentar a vida eterna, irmãos, porque, no fundo, aquilo que São Paulo fala na segunda leitura, ele termina dizendo: tudo vos pertence, Paulo, Apolo, Cefas, é o Pedro, o mundo, a vida, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, se eu pertenço a Cristo, a minha riqueza, o meu tesouro, a minha vida é Cristo. Eu tenho a vida, com Cristo eu tenho tudo. Tenho a vida eterna. Então, se tiram a minha honra, se tiram os meus bens, se tiram a minha liberdade, eu tenho a vida eterna. Eu posso amar nessa dimensão maravilhosa. E quando no casamento, por exemplo, é muito comum, de repente, o casamento tem duas fases. Tem a fase da paixão, do romantismo, que é uma fase muito assim carnal, digamos assim. Depois tem uma segunda fase, em que esse romantismo diminui, quase que acaba, e fica a realidade do outro que é diferente de mim e que eu convivo todo dia junto. Aí que aparece o amor. Se ele existe, é aí que aparece. Na paciência com o outro, no perdão, na compreensão, é aí que aparece. E quantos casamentos hoje não se mantêm, se dissolvem, porque pela incapacidade de amar o inimigo. E por que isso? Porque a gente não percebe que Cristo, como diz São Paulo, morreu na cruz, não quando nós éramos honestos, santos e bonzinhos. Morreu na cruz por nós quando éramos pecadores, injustos, infiéis. Como é importante, irmãos, lembrar disso. Então, recebamos essa palavra não como uma lei, seria impossível cumpri-la, não como algo que você tem que cumprir com o teu esforço, não. Recebe essa palavra como uma promessa daquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, na minha vida. Se eu, como Maria, consentir. A fé é um consentimento. Lembra quando o anjo falou: alegra-te Maria, cheia de graça, você vai ser a mãe do Messias, do Salvador. Ela fala: como é que vai ser isso, se eu não estou ainda casada plenamente com José? Estava noiva, já o contrato feito, mas ainda não morava junto com o José. E o anjo fala: não temas Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso que aquele que nascer será chamado Filho do Altíssimo. Quando Maria percebeu que não era ela que ia fazer, mas era o Espírito Santo, ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
E o Espírito Santo fez, gerou, fecundou o seio da Virgem Maria. Por isso, irmãos, que é importante querer amar, porque o amor é também um ato de vontade. Por isso que é importante rezar pelo inimigo. A oração por quem nos faz sofrer já é uma forma de perdoar. E o Espírito Santo, vendo que você quer amar, que você reconhece que você não tem forças, mas você quer, o Espírito Santo ajuda, socorre e vem em auxílio. Então, irmãos, nós vamos agora nos preparar para a Eucaristia, porque sem mim nada podeis fazer, nada de bom, nada de santo, quanto mais amar o inimigo. Mas, como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu comungo o corpo de Cristo? Para que Cristo viva em mim. Se Cristo é amor pelo inimigo, se eu estou em comunhão com Cristo, eu posso amar. Quem falou que não? Pela virtude dele, pela graça dele, pelo Espírito dele. Então, guardemos essa palavra. O Senhor nos abre a semana que vem, a Quaresma, que é um tempo maravilhoso, em que a igreja nos convida a combater o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa luxúria, todos os nossos vícios. A igreja nos convida a combater, a lutar, para que a gente chegue na Páscoa ressuscitado com Cristo. Não mortos, não escravos, livres, santos, porque sede santos, porque eu sou santo. Mas é Deus que nos santifica com o seu perdão, com a sua misericórdia.